Olá, queridos amigos. O capítulo 6 do livro de Romanos nos ensina a verdade fundamental de que aqueles que aceitam a Cristo começam a jornada de uma vida com Cristo. O caminho ensinado por ele passa a ser também o seu caminho. Os versos 1 a 11 explicam o significado da nova vida recebida através do batismo. Os versos 12 a 14 apresentam o que é estar debaixo da lei. E os versos 15 a 23, por fim, explicam que a mudança operada pela graça de Cristo começa a ser testemunhada desde agora, mesmo enquanto ainda lutamos com a nossa velha natureza. Na primeira parte do capítulo, Paulo explica que a graça e o pecado não se acomodam um ao outro. Eles são opostos. A graça de Deus se manifesta em nossa vida justamente para que o pecado que nos assola e nos separa de Deus possa ser vencido e abandonado. O rito do batismo, por meio do qual declaramos publicamente a nossa fé, é um símbolo que reflete aquilo que Cristo faz por nós e faz em nós. Somos convidados a morrer a fim de renascer e ser parte de uma nova humanidade, representada pelo segundo Adão. Depois de submersos nas águas, somos erguidos para uma nova vida nele. Isso é chamado na Bíblia de novo nascimento. Somos assim convidados a morrer para os nossos pecados, abandonar a nossa velha vida e seguir um caminho diferente. Os versos seguintes explicam o que significa estar debaixo da lei. Estar debaixo da lei significa estar sob a condenação da lei. Isso ocorre quando aquele que foi chamado para viver em novidade de vida continua vivendo como o velho homem. O velho homem obedece às suas paixões, enquanto o novo homem se submete a Deus. Assim, quem está debaixo da lei é aquele que é dominado pelo pecado. O apóstolo exorta seus ouvintes a não permitir isso em suas vidas. Antes, os convida a se oferecerem a Deus, praticando a justiça. Quanto à lei de Deus, esta é apresentada mais tarde na carta como um padrão espiritual cheio de virtude, uma expressão do próprio caráter daquele que a criou. Inevitavelmente, ela condena os que se distanciam da norma da verdade, praticando aquilo que é mal. Por isso, o apóstolo Paulo esclarece que não é bom estar debaixo da lei, no sentido de estar sob sua condenação, e sim em conformidade com a graça, o que inclui viver segundo a lei. Ao lado da expressão debaixo da lei, encontramos também a informação de que aqueles que estão no processo da salvação se encontram debaixo da graça. Ressaltando que isso não é desculpa para o pecado, o apóstolo diz no verso 15: havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Ele mesmo responde: de modo nenhum. E pontua logo em seguida que o ser humano se oferece como servo da luz ou das trevas. Ele ressalta que os crentes para quem estava escrevendo tinham sido escravos do mal, mas uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça, verso 18. Até o fim do capítulo, há um apelo para que se abandonem as práticas pecaminosas e suas terríveis consequências. Em resumo, o capítulo 6 do livro de Romanos nos lembra importantes lições e termina com um convite à diferença. Se fomos sepultados com Cristo no batismo e abandonamos a nossa antiga vida, não faz sentido prosseguir como cadáveres, apegados a todo tipo de paixão e sentimentos que não tem nada a ver com a graça que nos alcançou. Como o apóstolo explica, estamos debaixo da graça quando somos transformados, sendo libertados do domínio do pecado. Aqueles que estão debaixo da lei são os transgressores, que desobedecem a Deus e caminham para a destruição final. Finalmente, a nova vida conquistada por Cristo começa agora. A nova natureza que recebemos deve ser uma realidade desde já, conforme nos aproximamos de Deus e caminhamos em conformidade com a grandiosidade do dom enviado pelo céu. Como poderíamos deixar de aceitar esta preciosa mensagem? A salvação é nossa, se recebermos o Salvador em nossa vida. Que Ele esteja ao seu lado no dia de hoje. Amém.